Fala, Fala, Licão. Sérgio Salles. Que beleza, Beleza, hein? velho? Pô, Como é que agora tá? melhor. Como é que estão as coisas por aí? Rapaz, aqui a gente tá ainda em processo de adaptação, né? Hoje eu inventei de fazer umas gravações aqui, Aham. montei o meu. Eu tô num. Setup. Eu me... eu montei um setupzinho, mas eu me mudei do meu apartamento, antes um Aham. pouco do isolamento, eu Uhum. fiz um crossover para. Você sabe que assim, a gente tem. Quem é músico, cantor ou trabalha com essa parte, né, dessa parte de eventos, né, de entretenimento, Uhum. teve que ter bastante, assim, ou a pessoa teve que manobrar muito rapidamente, ou a pessoa tinha que ter, assim, uma boa reserva financeira, né? Então, É, como eu vim primeiro, investindo, primeiro que esses meses já são normalmente ruins, né, Sérgio, no início do ano. E depois é, ficou tudo parado durante mais de 3 meses, né? foi exatamente. E daí, rapaz, aí eu fiz uma manobra, eu aluguei meu apartamento, cara, e vim para uma. Eu construo kitnet, não sei se você sabe, né? Eu faço kitnet para alugar. Não, não sei. É, Não. eu sou investidor da construção civil, né? Além de gostar muito, né, da construção civil, eu gosto muito, invisto. E estava Uhum. no meio de um predinho, cara, quando começou a pandemia, e aí eu tive que me manobrar para poder sobreviver a essa Uhum. situação toda, né? Assim, Uhum. sobreviver com dignidade, né? Isso que eu quero dizer. E aí eu Entendi. vim para uma das minhas kitnets, né? Rapidamente eu fiz o crossover e eu tinha no meu apartamento uma área assim só para eu gravar e tudo. Então é legal você ter assim um espaço para você poder produzir, né? Gravar, Um home, compor, né? um home studiozinho. Isso. Assim, nada, só um workstation, né? Um workstation assim para Uhum. trabalhar assim, mas separadinho, Entendi. legal. E Ah, aí acabei, vendi meu piano e aluguei o apartamento e foi assim, ó, fiz tudo isso, parecia que subiu sabe quando sobe um alerta vermelho assim, aí você rapidinho eu manobrei tudo isso, aí eu aluguei por aquele aplicativo Quinto Andar, sabe? sei agora que está todo mundo usando, né? O primeiro cara que entrou, fechou. O primeiro cara que entrou para ver falou, não, é meu. E É mesmo? é um cara estrangeiro, né? Ele é CEO da Peugeot Renault. E aí entrou, eu dei glória a Deus, cara, Hum. rapidinho já fiz a mudança. E aí eu tô numa kitnet, cara, passando essa pandemia aí, né? Sabe como é que é, né? Na Sei. natureza, todo animal que antes de saltar se agacha. Na natureza, todo animal, antes dele saltar, ele se agacha. Ele pega um impulso, né? Exatamente. Você vê que na Bíblia também, né? O arqueiro, né? Antes da flecha ir para frente, ela tem que ir Uhum. para trás, né? É. Eu O tenho um. problema é assim, você conhece muita gente da alta. O problema não é você ser classe média, ou ser classe baixa, Não. ou ser classe alta. O problema é quando você, rapidamente, você muda desses níveis, né? Eu ouvi dizer o seguinte, o problema não é ser pobre, o problema é empobrecer. É. Eu. Você, cara, Sérgio, você é um cara muito inteligente. Você tem observações assim muito profundas que nos chamam a atenção, que é muito diferenciado da classe artística, de verdade. A maioria talvez não tenha as sacadas que você tem, de coração. Eu convivi pelo menos com dois grandes empresários que eles quebraram e passaram por uma classe inferior. Cara, a adaptação é cruel. É cruel. É muito cruel. Exatamente. Porque o E aí cara vem essa tá, frase, né? o cara tá num status quo que essa adaptação de menor para menor é muito difícil, cara. Gera muitas crises, muitos problemas emocionais, problemas familiares, porque o cara vem trazendo uma galera que talvez não consiga entender a adaptação, entendeu? Então realmente é complicado. E a gente É passou momentos verdade. difíceis aí, né? Pois é, e olha, Lincoln, assim, eu não sei, né, o prognóstico que nós temos, assim, com
eu não sei falar alguma coisa que possa ser de fato assertiva, mas a gente sabe que isso daí não é um negócio que é um passe de mágica, que agora a gente vai sair da crise Não, e vai não. rapidamente. Eu também não sei se é verdade que esses gafanhotos estão vindo da Argentina para cá, não sei se você viu aí, não sei se é fake news, né? Eu Uhum. estou vendo esse burburinho de falando, mas assim, você percebe que, bom, não sei se a conta fecha, mas tem de fato alguma coisa acontecendo, porque você percebe que é uma reedição das pragas do Egito, parece, né, cara, um negócio esquisito, né? Não É, posso falar muito disso, mas nem até para não parecer muito conspirativo, né? Mas assim, tem alguma coisa acontecendo, cara, porque você vê, acabou de vir uma pandemia, né, que tem uhum. uma que abala diretamente o nosso sistema econômico. Aí a gente tem, em contrapartida, aí uma polarização política, né? Muito Você tem um grande. antagonismo, mas Muito grande. gigantesco, cara. Muito grande. Muito grande. Muito grande. Você tá, a gente pode puxar um assunto aqui, Sérgio, sobre cores. Aí você fala, Link, eu gosto de vermelho. Aí eu falo, pô, cara, eu prefiro verde e amarelo. O nego já vai entender que a gente está na polarização. Falando, falando de cor, imagine de outros assuntos. Pô, qualquer assunto que a gente fale hoje só tem duas prateleiras. A gente virou um mundo binário de polarização. Ou você é a Verdade. prateleira 1, ou você é a prateleira 2. E às vezes, a gente não é nem prateleira 1 nem 2, cara. A gente é da prateleira 3 ou da 4. Mas, cara, virou um encurralamento que você não consegue, parece que, sair dessas duas prateleiras, cara. Impressionante. Impressionante. Sobre E qualquer assunto. e é uma coisa assim que começa a ser desrespeitoso, né? Porque se você tem algum tipo de ideia que ela possa ter uma congruência com a esquerda, já vão te rotular de marxista, comunista, né? Uhum, Vão, uhum. né? Já vão te rotular de, como você falou, de vermelho. Aí vai falar que a tua mente Você é fala, uma por exemplo, mente. assim, você fala de qualquer ação social, aí você está no campo ideológico da esquerda. Se você falar sobre qualquer tipo de coisa nacionalista, você vai estar enquadrado no campo da direita. Quando ação social e princípios nacionalistas não necessariamente são da prateleira 1 ou da 2. Entendeu? É aí Então, que tá. cara, tá muito É, difícil. e assim, é um negócio doido, porque assim, não vai haver concordância. Isso é que é o mais louco. Não. Porque os dois lados têm discursos e posicionamentos que são bons, Sim, sim. né? Na verdade tinha que ter humildade para poder fazer assim, o seguinte, de colher ou de repente idealizar aquilo, admitir ou assumir aquilo como algo bom, de fato, né? É. Essa questão assistencialista, né, cara, da esquerda, essa questão de equalizar aqueles que foram de repente vitimados, né, pela escravatura, não sei, de alguma forma. Eu acho legal, cara. Eu acho de alguma forma boa. Não vejo com maus olhos isso. Não, O capitalismo, a na força verdade, que a direita quer dar para o empresário, né? Para o uhum, empregador, para o cara que vai contratar, que vai ali pegar e colocar uma placa na frente da fábrica dele, contratamos, né? Vai tirar o cara que está ali à margem, né, do trabalho, ele poder trabalhar, levar o sustento para casa. É bom também, cara, sim, né? sim, sim. A E, o, ordem, e, né? Você ter e a função do organizações. Estado, e a função do Estado é justamente trazer esse equilíbrio, justamente entender essas desigualdades e ver o melhor para a nação. Mas um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, e no final, Sérgio, todos nós perdemos. Nós, É, cidadãos, nós cristãos, nós povo brasileiro, porque nós todos estamos no mesmo barco, que é a nação brasileira. verdade. Então, existem algumas disputas que eu olho assim, eu fico orando para que haja minimamente uma conciliação, porque é muito melhor uma ruim conciliação do que uma boa briga. É, Uma boa briga, ela vai trazer prejuízo a todos nós, é entendeu? verdade.
E assim, Então, eu tava lendo, li uma, uma charge, né? Tava uhum, falando assim, que nós estamos no mesmo barco, estamos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. E aí que tá, porque você vai ter aqueles que vão ser mais prejudicados dentro dessa situação. Quem são eles? Quem que esse povo está defendendo? Ou uhum, seja, nós estamos dentro da mesma tempestade, mas não no mesmo barco. Você está no seu barco, eu estou no meu barco. Um cara que de repente guardou mais dinheiro, tem mais poder aquisitivo, está em outro barco. Você vê os artistas globais aí fazendo dinâmicas no TikTok ali, fazendo dancinhas e tal. Eles uhum, têm grana para sobreviverem por anos se não tiverem mais uhum, trabalho. Então, uhum. os barcos, eles são diferentes. Agora tem gente que tá numa canoa, cara, que ele É. tá ali tirando água de Eu, dentro da canoa eu, com vi- balde, eu, né? eu já ouvi essa metáfora, aí eu tava com um Manga. Manga é muito meu amigo, ex-oficina G3, né? Eu caminhei com ele há 11 anos. Aí eu comecei a rir, que eu falei, Manga, eu tô numa boia. É, pois é, cara. Eu Eu tô tô a aqui, nado, ó. eu Tô tô numa boiando, boia. cara. Eu tô numa boia. Ele Tô começou. boiando ali. E tem Mas gente você que sabe tá. que. Tem gente que tá num É, pedaço de madeira, Sérgio. exatamente. Tem gente que tá Exatamente. num pedaço de resto de barco, assim, né? É. E assim, olha, é interessante, porque assim, precisa de humildade para a gente chegar nesse ponto, sabe? Eu defendo muito o governo, oro pelo governo e entendo que não é porque eu não coma o caroço do abacate que eu vou desprezar o fruto todo. Tem um amigo meu que fala o seguinte: não é porque a criança fez cocô na fralda que eu vou jogar o menino fora junto com a água. Você joga a água, É, é. né? No hebraísmo você tem um estudo que tem um rabino, né, que se revoltou e ele saiu de uma ordem que ele fazia e outro discípulo acompanhou ele. E aí todo mundo ficou assim com aquele preconceito com aquele rapaz, né? Falou, poxa, esse cara é rebelde, né? Hum, E numa reunião, um amigo falou assim, ó, para de falar mal dele. Ele só encontrou uma romã, vai cuspir a casca e os caroços, mas vai aproveitar do fruto. Ou seja, de tudo vai se tirar algo bom. sim, sim. É, Dessa situação, nós estamos tirando algo bom, coisas sim, boas, né? Você vê quantas, todos nós sendo provocados ali a termos um trabalho virtual, né? Eu estou procurando sim. revitalizar as minhas aulas para poder colocar isso, disponibilizar de forma Eu virtual, né? estou revitalizando minha carreira aqui com as entrevistas, conversando com várias pessoas, Você viu, oportunos cara? assuntos, conteúdos que são, na minha modesta opinião, em lives, conteúdos melhores que até na TV aberta ou fechada. Isso é uma coisa legal, Você porque a gente. democratizou, todo mundo É, entra, te segue, ouve, o cara quiser parar, e ele para e assiste o resto depois. Cara, é muito legal isso, isso, né? é, muito legal, muito legal. Então, assim, eu tô achando legal as questões das lives, assim, você vê as lives, né? A galera fazendo ali, você viu que tem até uma divisão entre, assim, eu não tô falando isso porque eu sou melhor que ninguém e nem acredito que isso seja um parâmetro para medir, mas você vê que as lives fizeram que a gente desmitificasse aquela voz perfeita. Você vê que Sim, todo mundo tem suas não pode. limitações ali, porque você está É, cantando ali, você está cantando sem nenhum tipo de aparato é, digital para afinar, para editar, nem nada. Então você percebeu ali que aquilo é a verdade do cara, é a né? verdade. Você Nua e vê então crua. nua e crua, né? E é um lance louco, cara. E exatamente assim, essa pandemia está fazendo com que nós tivéssemos tempo de ouvir aqui. Tem muita gente que assistiu a nossa primeira na semana Foi, retrasada, e aí a foi. pessoa falou: Poxa, não te conhecia nesse nível. Eu achava que você era um Cara, ó, cantor. Poxa, quem é olha, aquele cara que te entrevistou? Pô, que Sérgio, legal. Sérgio, esse aspecto foi muito importante. Eu recebi exatamente esse retorno. Cara, eu não imaginava que o Sérgio tinha aquele conteúdo, que ele pensava daquela forma, que aconteceu aquilo tudo, que ele, cara, muito interessante, cara, muito interessante isso, cara. Você vê?
Então tinha um muro, né? Ou seja, uma cortina de fumaça entre o mito, o cantor, o cara que era o porta-voz o porta-bandeira daquele ativismo R&B, soul dos anos 90, 2000 ali, e eu hoje. Então, o que está acontecendo? Tá tendo uma atualização, né? Sim, De mim para as pessoas, né? sim, Para o público, né? sim, sim. E tem essa coisa também muito interessante, que é uma pessoalidade da persona artista. Aproxima, e essa proximidade, com o devido respeito da distância física, essa proximidade dá uma identificação. O público ele se identifica com a tua história, ele se identifica com o teu interior, coisa que às vezes as canções e a persona que é construída, ele não consegue ver. E por aqui, como você falou, é nua e crua. Então, É, eu estava conversando sobre isso hoje à tarde, até o cara me presenteou, de verdade, com duas lâmpadas, teu melhor iluminado, né? Porque ele falou, não, cara, tá sendo tão legal tuas lives, vou te dar duas luminárias para você iluminar melhor. Eu falei, pô, brigadão. Aí ele falou, mas te incomoda? Eu falei, não, cara, eu acho o que é melhor é sempre bom, mas eu não estava incomodado porque aquela é a minha realidade. E as pessoas têm uma identificação com a minha realidade, com a minha limitação, assim. Eu estou vendo dois amigos aqui, o Soldado, que é um cara muito fera, muito criativo, ele muito bom mesmo, Lincoln. E o Edivaldo falou, suas lives em termos de entrevistas têm sido a melhor do Brasil. Quer dizer, são retornos assim que nos incentivam, né, cara? A gente vê que a galera tá gostando e tal. Agora, é, Sérgio, puxando daquele nosso assunto, de toda a sua trajetória, quantos anos de carreira, Sérgio? rapaz, bom, tem 16, né? 24, né? Comecei no Black Singers 24. com 16. Comecei no Aham, Black Singers com 16. Já tinha um grupo que chamava Pro Harmony. aham. Nós cantávamos. Naquele tempo, a gente tinha uma grande resistência para fazermos parte da liturgia do culto na igreja adventista. Então, Uhum, assim, uhum. por nós sermos novos, por nós sermos assim, por nós estarmos expondo uma musicalidade que era muito nova para o Certo. cenário erudito, tradicional. Então, assim, a gente entende o que acontecia. Então, foi um período de tempo que foi necessário para que Sim, acontecesse, né, de fato, uma virada de chave, né? Na sim. mentalidade, no tipo de. Sabe o que eu vejo hoje? Que foi muito importante o que a gente fez. Uhum, Porque foi uma coisa que acabou sendo assim. É lógico, houveram atritos, houveram divergências de ideologias, né? Isso agrada a Deus, né? Aquela perguntinha até uhum. idiotizante, né? Isso Deus se agrada disso, Deus se agrada daquilo, Deus se agrada desse instrumento, Deus se agrada desse tipo de voz, né? É uma Uma é, pulga. Uma é, é, pulga. mas mas assim, é interessante, né? Você vê perdão, você vê a mentalidade, né? Não que hoje Uhum. tenha se mudado tanto, mas o conceito ele foi provocado para que fosse formado naquele tempo, né? Quanto, Então eu não posso quanto, demonizar uma bateria, Lincoln. Eu não posso demonizar a bateria porque a bateria por si só ela não toca sozinha. Eu tenho que não, orientar o é claro. tangedor. É claro, é claro, é claro. Eu não posso Ali, demonizar um baixo, ali, uma bateria, uma ali por guitarra. trás tem um coração, né? Exatamente. Então, o que era? Deve-se o quê? Orientar as igrejas que não batem palma, né? Com o discurso de, não, isso daí vai massagear o ego dos pregadores, dos cantores. Puxa, é mais fácil fazer isso ou é mais fácil orientar a igreja que quando se aplaudir, não se aplaude porque aquilo é um espetáculo, mas aplaude-se o Senhor pela vida daquela pessoa, independente se ela está cantando Sim, muito ou se ela está cantando um pouco. sim, Se ele sim. está tocando ou pregando É. muito ou pregando pouco. Glória a Deus pela Agora, vida dessa pessoa, né? quantos anos tem isso, Sérgio? 24? São 24, pelas minhas contas agora, né? São 24. 24, eu comecei em 96, né? 96. 4 para É, 2. É, 24. De lá para cá, Sérgio, assim,
Quando você começou a carreira, você deveria ter uma ideia das coisas importantes para o desenvolvimento dessa carreira. Hoje, poxa, você é um cara bem maduro. De tudo que a gente conversou, é muito notório que você amadureceu muita coisa, inclusive com grandes mudanças. Mas, basicamente, o que mudou que você falou assim, caramba, lá no início, eu não sabia que isso era tão importante. O que hoje você fala assim, cara, um cara quando vai começar uma carreira musical, uma carreira profissional assim, uma trajetória de entender a sua vida ministerial, musical, o que é muito importante e que às vezes é deixado de lado e hoje você fala, cara, isso é o mais importante. Não seja místico, seja bem racional. Seja bem racional. Cara, olha, antes de tentar responder essa pergunta, eu quero dizer que, como seu amigo falou, eu assino embaixo, as melhores entrevistas, não só essa agora, mas a que a gente fez uma vez na rádio, uma outra vez na MES, cara, foram as melhores entrevistas que eu já fiz. Por quê? Porque você sabe a forma com que você puxa aquilo de dentro da caixa, né? Você puxa uma coisa de dentro da caixa que só quem tem conhecimento do ambiente, da estrutura, da mentalidade, de tudo, consegue mexer, assim. É como se fosse assim, é um dentista que vai extrair uma raiz que quebrou do dente. Tem que ser uma pessoa que sabe o que está fazendo. E é muito legal trocar essa ideia com você por conta disso. Não, e obrigado, Sérgio. Você é um cara assim muito gentil, cara. Às vezes que eu tenho a lembrança da gente estar junto, você é um cara muito educado, muito gentil, e é sempre muito bom conversar com você, é muito... agrega, sabe? Porque é um outro assunto, mas a gente vive um mundo hoje, né, Sérgio, assim, que às vezes são pessoas tão desinteressantes, com todo respeito às pessoas. É que elas não sofreram, Lincão. Elas o quê? Elas sofreram. Não sofreram, né, cara? Elas não sofreram, né, bicho? Não teve o tempero da dor. O tempero do sofrimento. Ele muda a gente. Ele é o fogo, né? Ele é o fogo. Quando a Bíblia fala que nós seremos batizados no fogo, a gente pensa assim, é o reteté, é o labachuri, andecou. Não é isso, é o sofrimento. Porque o sofrimento ele vai extrair de você aquilo que é o seu melhor. Ele vai extrair de dentro de você uma produção que nasce daí o emuná, que é a fé verdadeira, que é a esperança de verdade. E ele vai queimar uma coisa que é. Ele vai queimar aquilo que é. O Euripides diz assim, o sofrimento molda. É isso aí. Ele vai preparar, vamos dizer assim, quando você põe uma comida na panela, você põe a comida, ela está ali com os elementos, mas ela só é preparada quando ela passa pelo fogo. Você pode pôr um bolo bonito na forma, é legal. Só que ele só vai ficar preparado, amadurecido, quando ele passa pelo fogo. Então ele vai ali eliminar as coisas, de repente, que não são importantes para aquela equação, aquela química, né? Aquela alquimia. Isso acontece ao decorrer, a alquimia. Isso acontece, Lincão, ao decorrer da vida. Às vezes a gente não sabe, mas uma quebrada de cara, uma pisada na bola, uma escorregada na casca de banana, uma passada, uma tramontina nas costas, uma decepção, uma coisa que você gostaria muito de alcançar e você tem que lidar com a frustração de não ter conseguido, uma vergonha, um arranhado na sua reputação, cara, uma calúnia, tudo isso, cara, é o que você está falando. O que você vê no seu ministério que, olhando para trás, você consegue ver que é imprescindível para que você alcance o seu objetivo? Essa pergunta é muito... Não, tipo assim, eu sei que essa coisa, geralmente, ela muda. Geralmente, ela muda. Aquilo que a gente achava que era muito importante, passa para um outro lugar da fila. É isso que eu vou te falar agora. E aquilo que, de repente, era, olha, isso é legal. Não é que é legal. É tipo assim, imprescindível.
Aí eu queria que você falasse disso, cara. Primeiro, Lincoln, primeiro ponto, tá? Você falou assim, nada, não vem pro filosófico, vem pro físico, mas não tem como, a minha mente é filosófica. Então, veja bem. Eu falei assim, que não seja místico, Místico, seja mas não tem como. racional. Não tem como. É intrínseco em mim. Ó, veja bem. Só para não perder. Veja bem, você pode ser espiritual, mas não use metáforas. Fale assim, é isso. É isso que eu quis dizer, entendeu? Eu não consigo. Eu vou te falar, olha só. No meu conceito, ele é muito alinhado com o que você pensa. Por quê? No pensamento filosófico dos gregos, olha só que legal isso. Eles falavam assim, o teu sobrenome está escrito no teu horizonte. Ó, vou repetir. O teu sobrenome, ou seja, um nome que está acima do teu, o que é o sobrenome? É um nome que está acima do teu. Perfeito. Acima do meu nome, quem é? É o nome que eu carrego, né? Aonde que ele está? O verdadeiro nome. Eu sou Lincoln Lira. O Lira está acima do Lincoln. Isso, mas aí, esse nome, eles dizem que é o teu verdadeiro nome. Ele está escrito no teu horizonte. O que quer dizer isso? Ele está escrito, está dizendo que o que te dá nome, ou aquilo que te denomina, está estampado naquilo que você quer alcançar. Tem gente que vai estar escrito Sérgio Fama, Serginho Sucesso, Serginho Dinheiro. Outros vão estar Lincoln Família. Grandes amizades. Oi? Lincoln Grandes Amizades. Grandes amizades. Outros querem ter honra, outros querem ter prestígio. Prestígio. E aí, cada um vai ter o seu verdadeiro nome estampado no horizonte. Então, o que acontece? Agora sim, o meu pensamento é que esse horizonte, ele sempre se desloca. Porque eu vi uma aula do Sérgio Cortella, ele estava falando assim, o horizonte você avança 1 quilômetro para frente, ele recua 1 quilômetro para trás. Você avança 10 quilômetros para frente, ele recua 10 quilômetros para trás. O horizonte, ele não está lá para você alcançar ele está lá para você nunca parar de se mover. É verdade. Verdade. E é interessante, porque daí você faz um crossover entre os dois conceitos filosóficos, em que o teu verdadeiro nome está escrito no teu horizonte, ou seja, eu me chamo de verdade, meu nome de verdade está naquilo que eu quero alcançar. Então, ao decorrer desse tempo, eu já me chamei Serginho do Capão. Serginho do Capão. Serginho do Black. Serginho do Black. Serginho do Raiz. Serginho do Raiz. Então, você vai vendo, ó. Aí vamos lá para o nome. Agora, o meu verdadeiro nome. Nesse tempo, já quis cantor, ser reconhecido como um bom cantor, Serginho Cantor. Já quis ter muita grana, Serginho Dinheiro. Aí você pega, teve uma época, acho que foi em 2009, 2008, entrei naquela parada de academia, correr na praia, e a época que eu estava Rio Santos ali e tal, e aí, cara, aquela coisa do corpo, aquela coisa do dieta, aquela coisa do maromba, aquela coisa do exercício Saúde 10, né? Do escolinha do professor Raimundo, né? Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Então, nesses anos, né? Esses anos, o que estava no meu horizonte? Qual era o meu verdadeiro nome? O físico. O que estava no meu nome? O que estava no meu horizonte? Qual era o meu verdadeiro nome? A aparência externa. Aparência. Exatamente. Então, o que acontece? Em cada fase dessa, Lincoln, você tem o ônus
e você tem o bônus. Qual que é o bônus de você estar vivendo um momento como esse? Olha só, o bônus é que você se alimenta bem, você é um cara que faz exercícios físicos, você cuida da sua saúde, né? Qual que é o ônus disso? Vamos falar assim rapidamente. O ônus disso é o quê? A sua vaidade. Você só concentra a sua energia nisso. Você só se relaciona com pessoas, isso eu estou falando do sexo oposto, você vai procurar moças que tenham atributos apenas físicos. Então, geralmente são, não que todos sejam, mas geralmente são pessoas que vão falar de whey protein, que vão falar de academia e que vão falar de roupa, carro, Isso. viagem e balada. Isso. Isso. É isso aí. Essa é a receita. Então, com quem que eu me conecto enquanto eu estou tendo esse sobrenome? Quem que eu me chamo? Com quem que eu me conecto? Então, o que que acontece? Para responder tua pergunta, eu tive que fazer essa costura para a gente entender que a cada fase, o que eu procurava era aquilo que me movia, mas que tinha também ali o seu bônus e o seu ônus. Né? Entendi. Quando você busca só o dinheiro, o que acontece quando você está buscando a grana? A realização ali de querer ganhar dinheiro. E não é errado, porque, veja bem, se eu faço uma arte, eu me dedico, eu passo madrugadas no estúdio, eu trabalho, eu vou compor, eu vou fazer. Não é errado eu viver bem disso. Não. Só que você tem que ter um equilíbrio, não é para que você deixe de ter o dinheiro, mas que o dinheiro nunca te tenha. Perfeito. E quando você entende que ele precisa se ter esse equilíbrio, é onde a gente acaba entendendo que o equilíbrio entre os elementos de dentro de uma panela para fazer a comida, ele tem que ser equalizado. A água do feijão precisa secar, ele precisa dar o ponto para cozinhar ele. Então, essa questão toda é aquilo que eu acho mais importante, cara. Mais importante ao decorrer da minha vida. Entender que todo bônus tem seu ônus, você tem que estar ciente disso. Segundo, você tem que ter consciência daquilo que você está querendo, ou sendo, ou se tornando através daquele desejo que você quer. Você precisa ser humilde o suficiente para reconhecer isso, e não o que acontece com a maioria das pessoas é que quando você está vivendo isso, você não admite. Se alguém fala para mim, você só está pensando nisso, cara, aquilo te ofende. Te ofende. Você fica ofendido porque alguém falou a verdade para você, porque você não se reconhece ali. É igual uma pessoa que ela tem uma questão alimentar e ela tem aquela compulsão por comer. Se alguém vai falar com ela, ofende ela, mesmo sendo a verdade. Então é muito interessante. Acho que mais importante outra coisa importantíssima nesse ponto de vista com quem eu me conecto tendo esse sobrenome. Quem que eu atraio, quem são as pessoas que entram na minha vida, com quem eu crio alianças, vivendo com esse objetivo. Quem são as pessoas que eu estou trazendo ou estou entrando na vida delas? Porque, e eu tipo acho assim, que isso... Só um parêntese. Se você tá no canil, você não se encontra com peixe. Se você tá no mar, geralmente você não encontra cachorro. Né? Não é por aí? Exatamente. No mar, geralmente tem peixe. E no canil, geralmente tem cachorro. Não é assim? Faz sentido? Lógico, você falou tudo. Então, se você está vivendo uma vida fútil de aparência, quem são as pessoas que você vai se conectar com elas durante esse período? Esse tipo de pessoa que vai aparecer na sua vida toda hora. Exatamente. Não adianta dizer, eu não entendo porque só aparece gente na minha vida com esse perfil. Não adianta falar isso. É isso aí. Não adianta. E nem... Você está vibrando nessa frequência, você está exalando esse perfume. Perfeito. E você vai atrair gente que se conecta com esse nível. É verdade, é verdade. Agora Sérgio, nessa análise, você mudaria lá atrás, se você pudesse voltar no tempo, você falaria, eu mudaria esse foco. Olha,
Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu mudaria tudo. Tudo? Mas, veja bem, ó, veja o que eu vou te falar. Se eu tivesse essa mente, eu mudaria tudo. Uhum. Entretanto, eu só consegui chegar nesse nível de lucidez de quem eu sou, porque eu Passando, passei por tudo isso. passando. Mas se fosse possível uma viagem, o que você falaria? Esse aspecto eu faria diferente. O que você pode Ah, citar, por exemplo? eu vou falar um para você. Eu desperdicei muitas boas amizades. É mesmo? Nossa! Isso ó, todo dia eu lembro e eu sinto aquela, sabe, aquela no coração, Uhum. A cara. perda. A É, perda. sabe por quê? Porque Por quê? a amizade, Lincoln, ela exige. Sabe por que que a amizade, olha só, eu vou falar um negócio aqui. Lembra a gente tá falando de adoração? A Uhum. amizade, ela beira, a amizade, ela é eu acho que a amizade é uma espécie de adoração. Eu posso falar a maior besteira do mundo, mas por quê? Porque ela exige sacrifício o tempo todo, ela é igual um casamento. Pode Entendi. perceber. Você pode Entendi. perceber. Quando um Por amigo, por exemplo, por exemplo, exemplo, se eu por chegar exemplo. agora no Rio, Uhum. você tem que parar toda a tua rotina e você tem que falar, não, eu vou lá, eu vou te pegar no aeroporto, vamos almoçar. Você É tem um que dar um jeito de manobrar tudo. tudo. Dá uma Às vezes você tem que prioridade ao tirar. encontro com você. Uhum. E aí isso a gente tá falando assim, no nível superficial. Se for falar assim, Lincão, nós somos brother, cara, e tal. Uhum. E aí você fala assim, ó, o teu filho tem que sair do quarto dele porque o tio vai ficar lá. Uhum. É. É. Você entendeu a Não, estrutura que é? não, e tem uma coisa assim, Sérgio, por exemplo, eu tenho um grande amigo de infância, muitos anos de amizade. Então, eu conheço ele muito bem. Mas outro dia eu estava avaliando por que permaneceu. Porque eu conheço o jeito dele. E, tipo assim, é muito engraçado isso. Tipo assim, não adianta eu querer que alguém me dê alguma coisa que a pessoa não tenha. Tá ligado? Pois é, Ninguém dá, Sérgio, o que não tem. Ninguém dá o que não tem. A gente pois é. só dá o que tem. Então, às vezes, numa relação de amizade, você entra numa de exigir do amigo, das pessoas que você se relaciona, coisas que elas não têm para te dar. Verdade. É, porque a gente, nesse ponto de vista, a gente está sempre, assim, querendo ser o centro da coisa, mas, na verdade, esse nível de relação, quando ela não é tóxica e ela é sadia, ela é uma troca equalizada e constante, né? Ele é como se fosse assim, é quando o cara, é aquele cara que é, é o cara que ele tá regando uma relação, é similar a um cortejo, quando você tem Uhum, ali, você está cortejando uma moça que você está achando ela, que você quer alguma coisa séria com ela, você corteja, você dá atenção, você manda mensagem, você escreve coisas, você perde tempo, você prepara, né? uhum. E eu acho que isso é importante. Eu deixei de fazer isso com amigos, eu deixei de cultivá-los, eu deixei de valorizá-los. Acho que no caminho que eu mudaria seria, se eu pudesse voltar, seria Uhum. não ter quebrado o cristal da amizade com Entendi. determinadas pessoas. Você Uhum. entendeu? De não ter quebrado esse cristal, de ter Entendi. conseguido ir lá e manter com sacrifício, porque as amizades elas são mantidas com sacrifício, e você ter se doado ali, de se Uhum. dedicado, e da mesma forma que é quem pega um cachorrinho para cuidar, quem pega uma plantinha para poder ter em casa, você tem que cultivar aquilo o resto da vida, e aquilo vai sendo, e aquela plantinha. Oi? Voltou. Aquela plantinha vai ter uma hora que ela vai dar uma flor para você como retribuição. Eu tinha um pezinho de tomate no meu apartamento, e ele dava, de vez em quando ele dava uma frutinha, era o que ele podia dar. Ele dava uma frutinha É, de presente. é. Não adianta você querer que ele fosse uma plantação de tomate. O tudo dele era um tomatinho. E Exatamente. aí você tem que, cara, é muito legal esse tomatinho,
Porque ele está me dando tudo dele. Tudo dele. É. Agora, E Sérgio, isso daí assim, eu tenho muita consciência disso, viu, Lincoln? Nesse uhum, ponto aí, falar para você, se eu pudesse ter cultivado, depois que o cristal se quebra, cara, é complicado, né? é complicado. É Cristal com... não tem conserto, né? Não, não. É igual um vaso chinês, né? Você até dá uma colagem e tal, mas ele não fica a mesma coisa, não. Não fica. Agora, Sérgio, nessa caminhada, qual é, assim, um grande desafio que você descobriu? Tipo assim, esse, na verdade, é o grande desafio. Na trajetória, você falou, na verdade, essa é a rota do grande desafio da carreira. Seja olhando pelo foco musical, olhando pelo foco da administração da imagem, olhando pelo foco da questão da espiritualidade ou da questão mercadológica, fique à vontade. Mas qual é o grande desafio? Eu acho que o grande desafio, Lincoln, o grande desafio, eu acho que não é um só, cara. É um desafio que ele, basicamente, você veja bem, olha que desafio louco que o cara tem que ter. Ele tem que, na carreira, ele tem que misturar a profissão dele com a vida espiritual dele. Ele tem que saber peneirar as pessoas que estão chegando próximo a ele por Uhum. questões de admiração pelo artista, Pela por uhum. devoção ao cantor, o pregador, o que quer que seja, né? Por admiração ali, aquela pessoa que de repente construiu um mito teu, né, na mente dela. Uhum. Você tem as pessoas que se aproximam de você pelo que você tem de atributo físico, né? Você Uhum. tem que saber como, de repente, se esquivar ou deixar uma pessoa ter acesso a você e saber quando fazer isso. E isso é complicadíssimo quando você lida com arte, porque as É. pessoas muitas vezes estão vendo aquela pessoa pública, né? É. E por trás daquela pessoa pública, quem é de fato, né? É. Quem É. é na essência, né? Fora da questão artística, né? Quem que é esse cara? E fora assim que daqui para fora tem um lance do talento e do carisma. O talento e o carisma, o que exala do carisma é É, diferente daqui para dentro. É diferente. exatamente. É. Então eu acho que assim, o primeiro desafio a gente já desmitificou, que já entendeu que é o quê? Conhecer a si mesmo. Sim. Agora, e não parar de conhecer-se, né? Com o tempo, de você não se manipular, porque o problema de todos nós é que a gente fala, não, eu tô nas maiores das intenções. Não, se a gente tiver com uma intenção de fato, que tiver o ego como prioridade, tem que ser real e a gente tem que admitir, né? Então, assim, tinha lugar que eu ia, que, por exemplo, você tem uma festividade numa igreja X. Aí você não é o músico daquela congregação, você é o músico da sede. Quando a sede vai visitar aquela congregação por algum motivo, ou vice-versa, você tem a turma que está ali, tipo. É. Por quê? Porque, cara, mano, esse território aqui é nosso, ninguém vai, aqui é, quero ver, mandar pra cima, não vai ter como, É. aqui vai ser nós, mano. Uhum. É. Então, o que que é o cara tá ali? Não, nós estamos louvando. Mas a intenção que está de fato te movendo é o fato de você não deixar ninguém de outro lugar triunfar Uhum. musicalmente Uhum. naquela jurisdição que você É. determinou como sendo sua. Então, é Verdade. o cara que quer cantar mais, é o pregador que tem que virar mais a igreja. Então, você começa a perceber nesse nível, né? A gente está falando desse tipo, né? A gente está nesse âmbito, né? Uhum. É essa questão.
que era o mais fácil? Falou assim, é o que acontece comigo hoje. Mas antes eu era muito inconsciente nesse nível. Então você sente aquele impulso, que é um impulso de qualquer ser humano, de qualquer ser humano, de qualquer ser humano, qualquer um, cara. Você sente aquela pitada, os caras chegaram de lá, meu, fritou tudo, e a gente, os caras passaram o trator em nós, cara. Meu, segunda oportunidade, a gente tem que vir pra cima, cara. Você percebeu? Outro dia tem um conceito que eu aprendi de um cara da antiga, mas eu gosto muito, é muito legal, que ele dizia o seguinte: o cara, ele, você já ouviu isso, sacudiu a roseira, mas sacudiu tão forte que não deixou nenhuma rosa para o próximo. Então, o próximo pode ser o maior Dom Juan do planeta, mas não sobrou nenhuma rosa. Entendeu? Porque os caras sacudiram a roseira toda. Pegaram todas as rosas. Exatamente, bicho. E daí Entendeu? é um negócio louco. O que sobrou para nós, né? Então, você vê, a gente está usando esse exemplo, para trazer uma ilustração de quem somos nós na nossa essência, né? Quais somos nós? Todos nós temos impulsos egóicos. Todos nós, cara. Tanto é que quando, por exemplo, eu vou tocar hoje com essa consciência, se o som não tá do jeito que eu quero, eu já me desestabilizo e eu já começo a buscar o cara que é responsável para dar um norte para o cara arrumar aquilo ali, porque para mim tá me incomodando. Agora tá, Sim. por que tá me incomodando? Tá me incomodando por quê? Por quê? Porque a minha apresentação não vai ser plena, porque aquilo não vai permitir que eu faça aquela nota, porque aquilo ali está quebrando a minha apresentação, ou qual que é? Ou é o conceito de assim, nós não estamos conseguindo, através dessa problematização do som, atingir o nível na intronização do espírito, no alinhamento das nossas mentes com o trono, a gente não está conseguindo, e aí essa consciência. Ou é o meu ego que está falando? Você vê como é que aprofundo a conversa contigo. Você puxa algumas coisas no meu pensamento, Sérgio, que, cara, é muito difícil numa conversa alguém puxar, cara. Você tem uma sabedoria muito grande. Eu vi há muito tempo atrás, né, na classe de atores, o Marlon Brando é considerado, assim, pelos grandes atores de Hollywood, uma das maiores referências, o Marlon Brando. Eu já vi vários caras falando do Marlon Brando. E aí eu fui ver algumas falas do Marlon Brando para entender o que era a concepção artística dele, da interpretação, do lance da arte cinematográfica. Aí eu fui ver ele falando. E uma das coisas muito interessantes que ele falou, cara, o cara perguntava para ele qual era o segredo de atuar. E ele dizia que o grande segredo de atuar não está na hora da atuação. Está na hora que você fica parado no set. E eu sei bem o que é isso, porque eu fiz TV. Então, às vezes, você vai para um lugar e você passa 4 horas ali para gravar meia hora. Então, tu fica 3 horas e meia que tu pode se distrair em 1000 coisas e perder o foco. Então, o grande lance é a capacidade que o cara tem de ficar 3 horas e meia ali parado, mas ele não perde o foco. Então, cara, isso é muito interessante, cara. Porque, tipo assim, a nossa capacidade de adaptação é algo muito importante, seja na performance, seja na adoração, seja na execução. qual é nossa o foco? capacidade de adaptação. Então, por exemplo, o ambiente que você chegou numa igreja está ruim, a caixa é ruim, o ambiente é muito reverb. A capacidade que você tem de se adaptar, se concentrar, para quando você for fazer o negócio rolar, é muito mais importante do que você ficar ali na insegurança e na preocupação. De Faz fato. sentido? Muito sentido, exatamente isso. Cara, você sabe que na época do Raiz Coral, a gente fez um comercial do Carrefour. Uhum. Nós, o Raiz Coral e os agregados, assim, fizemos mais ou menos aí, vamos falar, umas 60 pessoas, todos vestidos de beca vermelha. Fizemos o comercial do Carrefour, que foi veiculado dezembro ali, Natal, aquela onda ali. Natal. E quem que era a garota propaganda, vamos dizer assim, não sei como se fala,
mas a protagonista, né, era a Ana Maria Braga. Ana Maria Braga. Seguinte, 60 pessoas para pôr beca, para arrumar cabelo, para passar maquiagem. E a gravação era assim, a gente ia cantar um trecho de uma música do Carrefour, e ela ia entrar falando coisa assim de 10 segundos. Enquanto todo mundo estava se arrumando, mexendo e colocando e não sei o que, ela estava parada no ponto X que a câmera ia pegar ela. E ela ficou ali, cara, por meia hora. Enquanto a gente estava ali se arrumando e vendo onde que o homem ia ficar, o maior ia ficar para trás, o menor ia ficar mais na frente, o mais baixinho mais na frente, o mais alto mais para trás, não sei o quê. Ela assim, ó. Parada ali, concentrada. É isso. Quando foi a gravação, bicho, foi um negócio que foi uma lição para mim, cara. Na hora que o diretor deu a claquete para gravar, ela matou de primeira. Pá! Matou de primeira. Pô! Eu fiquei assim, uau, cara. Olha o profissionalismo. Ela podia estar no camarim, ela podia estar conversando, ela podia estar não sei o que, ela podia estar fazendo o que fosse, cara. Ela estava no X, em pé, concentrada. Quando o cara falou gravando, ela entrou e matou. É o que você falou, cara. Por exemplo, o guitarrista, um bom tempo da minha vida, Sérgio, a gente fica, não sei se deve acontecer isso com você, você fica atrás do som perfeito. Então, você chega em casa, você tira um som, aí você faz um timbre, que você está familiar aquele timbre, aí todo lugar que você chega, você fica numa busca incessante para chegar naquele timbre que você já tirou. E isso é uma viagem maluca de uma neurose, porque ele nunca chega. Nunca chega. E aí você fica nessa permanente busca daquele som, daquele timbre que você mais gosta. Um dia, eu vi um cara tocando e ele falou assim... Aí eu falei, cara, que timbre que você tirou? Ele falou, cara, pois eu vou dizer a você, eu vou dizer uma coisa a você. Eu nunca tirei esse timbre e eu me adaptei ao ambiente. Então, na verdade... Quando eu chegava, depois dessa palavra, quando eu chegava num lugar, eu falava, qual é o melhor timbre que eu tiro daqui? E ali eu parei ali, Sérgio. Parei ali. Porque para aquele ambiente, aquele é o timbre. Aí é a minha capacidade de me adaptar. Entendeu? Entendeu? O que eu fiz nesse caso, né? Porque, assim, eu adotei um formato que eu vou com um teclado, né? Estou estudando para dominar melhor o violão, para poder tocar sem precisar me preocupar, para poder fluir, né? Então, assim, o que eu fiz? Eu comprei um pedal de voz, ou seja, todo tipo de equalização, de efeito que eu quero colocar, eu ponho na hora ali, eu não preciso do sonoplasta, ele me dá ele só me dá um canal. E eu adotei um timbre no teclado, que é o timbre que eu uso em todos os lugares, então não fico variando aquilo. Eu adotei aquele tipo de som, é um som que me possibilita exercer ali qual é a minha função, a minha mentalidade, que é o meu foco. Vou ao lugar com uma função sacerdotal. Interessante que outro dia eu fui numa igreja e aí me pediram, canta uma música aí. Então você tem assim, olha que interessante, cara. Aí pegou de surpresa assim, né? Canta uma música aí. E aí você fica assim, sabe quando você não alinha a cabeça? Então você percebe que você só funciona bem quando você está alinhado ou sintonizado com aquilo que é o teu propósito, por estar ali. O meu propósito ali era poder ouvir uma mensagem de um amigo que ia falar. E quando me chamam para fazer... Agora que eu entendi, você não foi para ministrar? Não. E você daí foi quando como uma visita. Você estava adorando, mas sentadinho lá. Isso. Entendi. Daí o líder vê você, te dá a honra de poder ministrar uma música, né? Não vai perder a oportunidade, você está ali e tal. Aí você tem que... Isso, é complicado. Aí você tem que se alinhar rapidamente. Olha só que legal. Eu fiquei pensando, né?
Depois eu comentei com a minha mãe, com a minha mina, falei com ela assim, falei, puxa, você vê que interessante, né? Você tem dois tipos de alinhamento. Você tem um alinhamento do Uhum. cara que está ali e vai ministrar, e você tem um alinhamento de uma congregação que ela está esperando um tipo de coisa. Por É, exemplo, você põe uma orquestra para tocar antes do jogo do Flamengo e Corinthians. sim. Você põe uma orquestra. Qual que é a sintonia? Né? Em que frequência aquelas cento e poucas mil pessoas ali, 80 e poucas mil pessoas no Maracanã, elas estão vibrando? Em que frequência que é? Aí você põe uma orquestra. Em que frequência essa orquestra está vibrando? Você tem Uhum. um alinhamento entre os dois? Não, não tem. Não tem. Então, exatamente. Então, esse é um lance louco. Então, o que acontecia? Antes eu saía frustrado, porque eu não conseguia vibrar ou me alinhar ao ambiente que eu estava ali. Mas depois Hum, eu entendi, porque a expectativa daquele povo era uma que eu não podia dar para eles. E aí eu Uhum. parei de me frustrar com isso e entendi, comecei a me respeitar. Como que eu me movo, qual é a frequência que eu me movo de verdade diante do Eterno. Que tipo de propósito me move, me carrega, para que, como que a minha voz, que não é uma voz aguda, é uma voz baritonada, como que ela vai acontecer dentro de um cenário em que só acontece no meio pentecostal quem alcança notas agudíssimas e que vai, que faz aquele drive e que dá Uhum. uma rajada no meio da congregação. E como que eu me adapto nesse sentido? Uhum. Como que eu posso ser verdadeiro, essa é a palavra, autêntico e verdadeiro nesse cenário? Então Uhum. isso é uma questão até metafísica. Você está Sim. entregando a mesma coisa com teu filho. Você vai com teu filho, chega lá com teu filho no McDonald's. Ele está vibrando em uma expectativa. Você Uhum. fala o Mac Salad para ele. Filho, você quer um molho de quê? O ranch ou Caesar? Aí ele vai olhar para você. Não quero salada. Não quero Eu salada. quero aquele, eu quero aquele, eu quero o Big Mac. Per- Perfeito. Por quê? Ele está vibrando naquela frequência. Ele está vibrando naquela expectativa. Então, o que acontece? Quando você tem isso, aí você tem a falta de consciência, nunca vai acontecer. Você tem uma falta de consciência do que você está fazendo, o que te move, qual é o tipo de consciência você carrega do teu ministério Uhum. sacerdotal, o que de verdade você tem, como aquilo que Deus te entregou, que palavra você tem. Uhum. Se você perder isso, acabou. Você é uma Acabou. pessoa Tem, trivial tem ali. gente, tem gente famosa aqui, o Didi Alpiste está aqui na nossa live. Didi Aê, Alpiste. Alpistão, beleza? Hey, what's Seríssimo. up, my brother? Hey, what's Agora, going Sérgio, on, man? dentro dessa expectativa, já aconteceu alguma coisa que você se lembre assim, tanto no Raiz como agora, nessa fase que você está vivendo, de você chegar num lugar e tá totalmente diferente de um alinhamento da expectativa que você estava aí esperando? Tipo assim, Olha, você vem para aquilo que o cara ligou para você, combinou de você chegar, aí você chega lá em um outro ambiente, uma coisa que você não esperava. Aí o DJ mandou what to do, homie? cadê ele? Cadê ele? Falou? Cadê ele? What to do, homie? Tá mandando. Ele ficou um tempo na gringa, né? Ele tá lá, não tá? O Alpista tá na Não, gringa, não tá já na tá, gringa? eu acho que ele já tá por aqui. Where you are, bro? Legal. Depois eu acho que a minha timeline tá dando delay. Abração, Alpiste. Um abração, mano. Mano, respondendo a tua pergunta, eu passei por várias fases, Lincoln, e é legal você falar nisso, porque é o seguinte, antigamente, você sabe que quando eu comecei, a preocupação da pessoa que me dava o microfone era que eu não escandalizasse. Então, assim, você pega o Aí microfone, ele escreveu aqui, ó. I am your big fan, Dudy. eu sou seu grande fã, parceiro. Me too, my brother.
the best rapper The in the best Brazil. rap. Yeah. The number one. The... No rapper Nutella. Aí, cara, a preocupação era dos pastores, era tipo assim, cara, não escandaliza, né? Evita, de repente, segura a onda aí. Vem Aí devagar. depois, Vem devagar, vem devagar, vem é, devagar. bem tranquilo, bem tranquilo. Aí o que acontece? Olha o pingo aí, ó, o pingo. Vai Ó, o rolar a vigília hoje de novo? Olha lá, Esse vigília pingo. hoje. Cara, ó, a gente tá deixando fluir, Pingão. Vou pegar a pipoca, ele já mandou. Ó. Se não for assim, não tem graça, Aqui, né? ó, o Piche. O Nutella, você já sabe quem é. Aí, Pronto. O alpiste é ó, o Piche é a violento. polêmica personificada. Eu não sei quem é. Eu não sei. Não, eu sei, mas eu vou deixar pra lá. Deixa ele polemizar, não quero polemizar. Então, essa fase era uma fase em que eu chegava no lugar, você tem a pessoa que está com medo de você, de repente, ali extrapolar, né? De que você... E era interessante, porque assim, você está treinando, você está fazendo um tipo de canto, que ele é um canto performático, e você quer... você treinou durante a semana, então na hora, ali no momento do culto, o que você quer fazer? A tua cabecinha, ela tá alinhada em o quê? Em uma performance vocal. Então você tá com a cabecinha pensando no quê? Eu vou atingir, eu vou fazer aquela escala, eu vou colocar aquele melisma naquela hora. Por quê? Porque você está, você gerou para a tua apresentação ali uma identidade estética. Então Ok. você vai ali. Você vai fazer assim. Então, você criou ali na sua cabecinha. O que acontecia? Geralmente, quando isso acontecia, você não tem a consciência de reino, você não tem a consciência muito de presença, você não tem a consciência muito sacerdotal. Você tem uma consciência mais performática. E isso faz parte da formação do indivíduo. Não adianta você pegar um moleque que ele tá fritando na guita, entendeu? E você falar para ele, não, faz o power chord, espera, cria um clima e tal. O cara fala assim, você tá louco, velho? Eu treinei a semana inteira, bicho. Eu vou ficar fazendo acorde tônica, terça e quinta, bicho, com delay, bicho. Ah, não, cara. Entendeu? E aí você percebe que acontece. Isso é uma fase que ele está passando, que ele ainda não está claro para ele quem ele é dentro desse worship service, né? Desse momento do culto. Então, o que acontecia? Eu ia lá, eu frustrava o cara que me chamou, o líder que me chamou, em algum sentido, e de repente eu escandalizava uma ou outra irmãzinha mais velha, o senhorzinho mais velho, e eu saía frustrado. Entendi. Né? Aí quando você, não, vamos fazer então só com os jovens. Então eu fazia o quê? Um nível em que eu estava cantando, aí você... O DJ Alpiste está falando assim, eu tenho uma pergunta para o Sais. Deve ser uma pergunta polêmica. Lá vem ele, ó. Faz aí, Alpiste. Eu vou filtrar, tá bom? Vai filtrar, todo mundo vendo aí. A gente aqui tá indo de leve, cara. Você já vem pesadão, pô. Fala se tem preconceito musical na igreja. Essa é fácil. É fácil. É fácil. Essa é fácil. É fácil. O preconceito musical, ele existe, Alpiste, na minha opinião, tá? Posso estar redondamente errado. Mas ele existe preconceito musical em todos os âmbitos, em todas as etnias e em todo o mundo, em todo o país, em todo lugar. Não só na igreja. Se você for ver na música secular, a turma, por exemplo, que gosta de música erudita, ela tem um super preconceito com samba. A música popular. Ela tem, não vou nem falar um nível de preconceito que se tem com funk. Né? Você tem uma pessoa que gosta, por exemplo, o roqueiro. Você já viu um roqueiro, por exemplo, ele falar bem de alguma coisa, por exemplo, aquela banda de pagode? Não desce. Então, é interessante que se tenha aí esse antagonismo entre os gostos, né? Agora, dentro da igreja, o preconceito que eu acho que ele está falando é em nível racial, no sentido de
de músicas que são oriundas de, ah, de estilos afro, né? Se elas carregam mais preconceito, eu acredito que pela sua estrutura musical, harmônico-melódica e rítmica, elas criam esse preconceito. E aí você tem uma coisa que é interessante. Pense comigo assim. Você tem... a gente acostumou a ver só de um lado, mas a gente tem três facetas. A faceta do índio que está morando na terra, Uhum. você tem a faceta do europeu que está chegando no lugar e ele está querendo levar madeira, ouro, especiarias, o que tiver de bom. E você tem a faceta do cara que está sendo trazido para aquele lugar para trabalhar. Você vai perceber isso em todos os âmbitos, seja no Uhum. trabalho, seja na sociedade, seja na igreja. Aquele que está ali, e por exemplo, a igreja está ali, quem fundou aquela igreja? Já parou para pensar? Quem foram os caras que colocaram ali, que erigiram, que fizeram as Uhum. paredes? Tá, não, mas é a igreja de Jesus, mas a instituição, É. quem que se autodenominou síndico daquele lugar? Sim. Então, quando você está entrando ali, então você tem o cara que está entrando, você tem o cara que está trabalhando, que ele é contratado, que ele não está nem aí, ele só está ali porque ele está recebendo, e você tem o cara que acha que é dono. Sim. Quando você entende essa estrutura, Alpiste, você começa a perceber por quê. Então, eu estive nos Estados Unidos agora em janeiro, e eu bati um papo com o pastor Sérgio Quevedo, e a gente chegou à seguinte conclusão: para que não haja mais esse tipo de antagonismo entre as ideologias que vão ocupar o mesmo espaço físico, o ideal seria que não se desmontasse uma estrutura que já é pré-existente em um determinado lugar ou culto, Uhum. uma cultura. O Uhum. que você faz? Você alterna o ambiente, ou seja, você faz um culto X. Ó, a gente vai fazer o culto aqui da bermuda. Vai fazer o culto aqui, a galera vem de bermuda, vai a galera do rap, do surf, tudo bem, quer fazer legal, velho, faz, beleza, não sei o quê. Mas não precisa ser na hora que tá o tiozinho lá, que acha que aquilo é uma coisa que é um desrespeito. Perfeito. E outra faceta interessante de se pensar, com muita humildade, né? Você entender que, de repente, a pessoa que está ali, que se sente síndico, que se sente meio um síndico da glória de Deus, um cuidador da santidade, daquela estrutura de culto, né? Vamos dizer assim, que essa pessoa seja contrariada, que isso vai mudar, não vai tocar mais as músicas dela. Você percebe uma coisa, eu fui criado pela minha avó. A igreja ela sofreu uma mutação tão grande que aqueles hinos da harpa, hinos do inário, cantai ao Uhum. Senhor, aqueles hinos, eles já não existem mais. Então ela Não, senta na igrejinha, aquela igreja que ela se converteu, que ela passou décadas indo, ela mudou, é uma outra coisa. é outra Essa coisa. pessoa, essa pessoa, eu nunca parei para pensar nisso, mas e essa pessoa? Como é que ela fica? Lincoln, me É. responde. Como que É. essa senhorinha fica ali? Ela está Ela, sem ela, identidade naquele ambiente. ela foi deslocada da sua Foi identidade. deslocada, mas ela fisicamente está na mesma jurisdição. Só que ideologicamente ela já não se conecta mais com aquele tipo É. de estrutura. Quando eu Isso é um... entendi isso, velho, que você tem o colonizador, você tem o colonizado e você tem o escravo, você tem a pessoa que está ali trampando. Quando eu digo escravo, veja bem, gente, estou falando no sentido do cara que ele está trabalhando ali, tá? No sentido do índio, do afro, descendente, no sentido do escravo, no sentido de que veio da África para trabalhar, e do colonizador. Veja bem, me entendam bem. Ah, quando você tem essa estrutura, você começa a perceber por que Israel é tão odiado no Oriente Médio. Os caras vão pro Egito, olha só comigo, os caras vão pro Egito, eles Uhum. abandonam a terra por 450, 470 anos, depois eles saem do Egito, eles andam 40 anos no deserto e aparecem na terra de Canaã, falando que a terra era deles. É. Você já parou para pensar agora? O Brasil fez 500 anos, né? Aí já Tinha. pensou se aparece agora aí uma tribo indígena cabulosa, velho,
com flecha, com arco, com tudo, com gente atirando e com não sei quantos mil pessoas falando aí, São Paulo é nossa. A terra é nossa. A terra é nossa. Vamos sair todo mundo. Começa a matar as crianças, a matar a mulherada, atirar nos animais de criação, saquear as estruturas de celeiros, começam a matar os homens e eles entram ali e tomam aquilo de assalto. Esse povo vai ser amado ou odiado? É. Porque a gente sempre está lendo essas histórias do lado de quem? Do cara que saiu do Egito, que está arrumando, que aquilo é uma promessa de Deus. Mas e o cara que está naquela terra? É sempre uma ótica, os historiadores sempre falam isso, é sempre uma ótica dos vencedores, quando é passado, né? Quem escreveu, né? E é sempre uma ótica, assim, hollywoodiana do mocinho e do bandido, né? Exatamente. Mas às vezes não tem mocinho nem bandido. Não tem. Você vê? E você vê que é interessante. Bom, você falou muito assertivo o que você acabou de falar. Porque se você for parar para pensar, os dois povos são descendentes do mesmo pai e têm a mesma promessa. Tanto é que quando Ismael vai morrer, Deus manda um anjo para que ele não morresse e o alimenta. Né? Ele dá água, né? Para o menino que estava morrendo de sede no deserto. Né? Então, é a mesma promessa que tem sobre Isaac, vamos dizer assim, você tem uma assistência também sobre Ismael. Né? Bom, mas isso é um papo filosófico para outro dia. Voltando à questão da igreja, o ideal fosse que, de fato, existe esse preconceito, e a gente sabe por quê. É um tipo de música que, de repente, um tipo de vestimenta, é tudo estético, gente, é tudo estético, mas a cabeça daquele senhorzinho que está sentado ali, ou do cara que, de repente, ele não acha que aquilo, de fato, é a forma, então ele está preso àquilo. Não tem como... Se você for querer convencer, você vai criar mais atrito. Então, a melhor, na minha opinião, tá? Na minha opinião, a melhor forma é criar um tipo de maneira em que, no mesmo espaço físico, eles não tenham que vamos dizer assim, eu não preciso fazer aquele culto do rap na mesma hora do culto daquela hora das irmãs. Agora sim, se existe uma compreensão e aquela ministração, aquela congregação, ela é ministrada para entender que aquele formato é um formato que, embora não seja aquilo que me eleva, mas é um formato que tenha a sua instrumentalidade ferramental no reino, que é o quê? Qual é a música que entra dentro, a maioria das músicas que entra dentro das periferias e dentro das cadeias e dentro das favelas, das comunidades? Qual é a música? Ou é o rap ou é o funk. Então você pode ter uma música, lógico, toda regra tem sua exceção, não tem a ver várias outras músicas. No nível gospel, é a música pentecostal ou é a música rap que o cara vai ouvir dentro da cadeia, ok? Ela é o quê? Uma ferramenta para levar, de repente, uma palavra para um cara que está guardado. Agora, tem uma coisa certo? interessante, tá certo, tem uma coisa interessante que eu queria acrescentar nisso, que é o seguinte, o Silva está perguntando assim, pergunta para o Sage por que da mudança soul para o folk. Cara, vai no meu... tem 4 lives lá do Sérgio, e elas explicam tintim por tintim, é um papo muito profundo, impressionante, muito relevante, tive muitos retornos, vale muito a pena, Silva. É que a gente avançou um pouco. Mas assim, Sérgio, a gente vai chegando a uma maturidade que eu penso muito sobre essas coisas, em tudo que eu faço em relação à comunicação, a conversar com pessoas por aqui, entender o nosso segmento da igreja, até porque eu sou nascido num lar evangélico, conheço bem a história da vida de igreja, desde a minha infância. E o melhor exemplo que eu gosto de dar é o seguinte, é sentido de família. Como é que é a família? Eu aqui estou com um pequenininho que tem 2 anos e 10 meses. Tem a minha esposa, que é mais jovem do que eu. E sou eu que já estou ficando coroa. Então, por exemplo, a minha playlist ali, se eu botar, eu tenho certeza que você conhece ela de cabo a rabo, meu irmão. Porque a gente tem uma identidade musical e a gente tem uma certa coerência de idade, assim. Nós somos quase contemporâneos. Mas aqui em casa, tem hora que eu viro criança e tem hora que criança tem que virar um pouco adulto.
E tem hora que meia-idade tem que virar criança, e tem hora que meia-idade tem que ficar adulto. Tá me entendendo? Porque a família, ela tem que se interrelacionar. É claro que, por exemplo, tem um horário que é o horário do Davizinho. Tem um horário que é o meu horário. Mas tem alguns momentos que elas se relacionam. Então, por mais que eu entenda a modernidade, e eu acho que às vezes a música moderna ela tem que fazer parte da liturgia e do culto da igreja, tem hora que os mais jovens também deveriam se dedicar o tempo aos mais antigos. Porque isso vai nos unir como família. É assim que uma família se relaciona. Quer Isso dizer, vai muito da liderança também, como isso é ministrado, essa questão racial, assim. Mas concluindo só o que eu cheguei à conclusão com o meu amigo pastor Sérgio Quevedo, lá de Massachusetts, a gente chegou à conclusão de que a melhor forma para não haver atrito é começar um ponto novo, com aquela ideologia. Para você não precisar ter atrito com um, ficar brigando, porque se perde muita energia com isso. Então você dá ali aquele espaço para que aquilo tenha fluidez. O que a Bíblia diz? Que dois ou três, onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, eu estou. Segundo, se você concordar com alguma pessoa acerca de qualquer coisa na terra, é concordado no céu. Agora, se não existe a concordância, não tem subsistência. O reino dividido ele não subsiste. Então você precisa estar junto com pessoas que têm aquela mentalidade. Entendeu? irmã, Então andarão dois juntos se não estiverem de a acordo. minha irmã tá aqui, ela falou assim, muito boa colocação, mas também ela é suspeita, é minha irmã, né? Você Mas o que você ministrou... falou é muito, eu acho que é isso daí. Agora, voltou aquilo que a gente está falando sobre analise, pois, o homem a si mesmo. Então, assim, puxa, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou sentindo isso com essa música, como o Alpiste falou, assim, do Black? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou sentindo essa sensação com esse comportamento desse meu irmão? Eu entendi isso? Você entendeu? Aí, por exemplo, de repente, aquilo ali não vai mudar. Então eu estou ali, estou assim, sempre com um bloqueio, não consigo me elevar naquele ambiente, porque o ambiente é carnal, no meu ponto Outra de coisa vista. interessante nesse aspecto que a gente falou na outra live, que você colocou muito bem, é um aspecto assim, a nossa cultura, eu sei que esse assunto está muito em voga, mas eu acho que eu devo fazer essa colocação, eu vi nisso. Primeiro que a nossa cultura ela é miscigenada. Então, eu já participei de vários workshops em que foram colocadas algumas perguntas e alguns posicionamentos sobre estilos musicais. E tem a galera que é mais purista, tem uma galera que é mais sacra, tem uma galera que é mais brasilidade. E a conclusão que eu cheguei é que nós somos uma cultura miscigenada. Então, até a bossa nova, que é um estilo brasileiro, ali tem samba, ali tem two fives de sequências de jazz, ali tem influência de música americana. Então, a nossa cultura, de uma forma geral, na nossa nação, há influência de vários estilos. Então, a nossa igreja, ela também deveria ter essa miscigenação. Então, por mais que, de repente, o Alpiste goste da música black, eu também, eu sou esteticamente branco, mas quem me conhece sabe que eu, por dentro, sou black. Eu amo música black. Agora, eu acho que a gente é miscigenado. A nossa música, ela é miscigenada. Então, se há uma defesa a um estilo da música da igreja, no sentido estético, é que ela seja miscigenada. Agora, no sentido espiritual, eu fico com a tua palavra na outra live. Ela deve ter o foco não na performance, mas na adoração. Gente, eu não vou repetir tudo aquilo que eu penso sobre exatamente isso que o Lincoln já falou. Ele já deu o briefing do que é. Se você tiver alguma dúvida nesse sentido, vai lá no feed dele e acompanhe as nossas últimas lives, as 4 últimas lives. Sim. E lá tá bem, acho que a gente colocou bem, assim, até de forma cronológica, né? Sim, exatamente, Aquilo que é, sei lá, uma metanoia, né, da minha mente e daquilo a conclusão que eu cheguei. Agora, em nível de preconceito, eu acredito que o preconceito ele não vai deixar de existir. Não vai deixar de existir. Essa história, a gente tem que acabar, isso não vai acabar. Não tem como acabar isso daí. Tem como a pessoa ter noção de quem ela é. Isso é importante, se ter uma noção, né? Você vê que o preconceito contra judeu nunca
foi erradicado do planeta. Sempre existiu. Qual que é a diferença? Eu tenho dois Qual que é a amigos que diferença? eu tenho que fazer referência. Eles, Eu tenho dois eles amigos. trabalharam a sua Eu preciso, identidade. eu preciso fazer referência a dois amigos aqui. Um é o Davi Teófilo, grande guitarrista que mora nos Estados Unidos. Você indo nos Estados Unidos, você tem que visitar esse rapaz. Ele é muito amigo, é um grande guitarrista. Eu não vejo ele há mais de 20 anos. Ele é meu amigo de adolescência. E ele vive lá na América, é um excelente guitarrista. E meu amigo de infância, que é o Barreto. Marcelo Barreto está por aqui também. Show demais. Tô. Então, eu acredito que assim, é o cara trabalhar a sua identidade. O que é identidade? É você entender de onde você vem e aonde você quer chegar. Quem é você, né? Quem você é nessa equação toda, né? Nessa sociedade. Quem é você? Isso é uma coisa que é uma espécie de nível de plataforma universal, porque quem você é no seu trabalho, quem você é na sua faculdade, quem você é dentro da sua casa, quem você é no grupo de louvor, quem você é na igreja, quem que você é lá, né? Qual é que papel não, né? Que vai e papel é hipócritas, né? Mas que tipo de função, né? Você exerce naquele lugar. Então isso tem que ser. O preconceito contra judeu, ele nunca foi erradicado. O que foi trabalhado? A identidade de um povo. Fortaleceu-se a ideia de que nós temos uma raça, o quê? Uma nação santa, um sacerdócio, uma raça eleita, um sacerdócio real. Essa palavra, ela é uma palavra para o judeu, ela não é uma palavra só para o crente, que a gente pega tudo para nós. O Davi tá falando que você teve na casa dele, lá na América, e dormiu na casa dele. Tu conhece ele? Ô, Davi, e aí, meu? Ah, garoto. Tu lembra Davi dele? é meu chapa, pô, lá de Tampa. Isso, é ele. De Tampa. Davi é meu chapa. De infância, Não, cara. ó, o Davi eu não foi só isso. O Davi, nós trabalhamos juntos. Eu fui auxiliar do Davi trabalhando lá. A gente fez Sério? poda de árvore. A gente, o quê, Sério? rapaz? Tu A trabalhou gente com ele? fez. Não sabia. Trabalhei com o Davi. Ele tem uma companhia de reforma, de construção. É, Tô ligado. É um da visão empresário guitarrista. riquíssimo. É um empresário riquíssimo. É, da visão, pô. Ó, Ele me deu um carro lá. O Davi me deu um carro. Ele me deu um carro lá que eu não voltei para buscar. é mesmo? É, Mas o carro ele me tá deu. dado. Tá Tá, dado. ele me deu. Tá dado. É aquele. Como é que é o nome daquele carro? Nissan. É aquele Nissan. Ajuda Não. aí, Davi. Qual o Nissan? Fala aí. Qual o Não, é Nissan? bom, cara. Nissan, não tem É carro ruim, não. aquele? É, ele me deu um carro Aquele? desse aí. É, Pô, Sentra. Ele me deu um Sentra. Ah, um Sentra. Novinho. Ó, o Davi, quando ele era menino, ele fazia assim, ó. Gostoso. Davi, gente boa, meu. Gente boa, gente boa. Davi Nunca tá... foi preso à toa. Grande amigo. Sérgio, caminhando para o final, cara, eu queria assim que você falasse assim, aonde você quer chegar, Sérgio? Qual é o seu sonho hoje? Qual é Cara, nessa maturidade que você chegou e te ouvindo é sempre uma alegria e sabedoria receber assim teu conhecimento, tua mente, é muito legal mesmo. Eu queria entender que momento que você chega da carreira, que eu já entendi musicalmente e o que você tem buscado daquilo que você tem construído, mas eu queria saber aonde você quer chegar. Porque você é um cara hoje que tem um nome estabelecido, tem uma carreira estabelecida, já é muito respeitado, é um cara considerado por todos. Então essa é a pergunta que me vem. Aonde você quer chegar? Qual é o teu grande sonho, a sua meta para você chegar? Cara, posso te falar, cara, que eu posso até Pode? frustrar muita gente assim, mas eu não tenho assim esse não é meu carvão, não tem esse carvão do sonho. Meu coração, cara, eu acho que eu vou frustrar as pessoas. Eu acho que é mais assim no sentido de conseguir me tornar. Isso. Olha, o Lincoln, eu preciso me tornar um pai melhor, eu preciso me tornar
quando eu casar, um marido exemplar, eu preciso me tornar, sacou? Essa questão da parada, essa é a vibe do que eu acho que é necessário. Questões assim, nível de carreira e tal, eu estou fazendo aquilo que eu entendi que eu que, que eu entendi que é o meu chamado por conta da habilidade daquilo que foi me revelado e a minha funcionalidade, eu fluo do jeito que eu faço. É um fluir, entendeu? Então eu consigo fluir. Eu preciso ser. Agora eu preciso ser. É fora daí. É fora daí. Você entendeu? Por que que eu invisto? Por que que eu invisto na área das kitnets, dessa questão para quê? Para ter uma outra torneira que não seja só uma torneira musical ou de forma do ministério, para que eu tenha cada vez mais diversificação em ganhos, para que isso não interfira na minha essência, para que eu possa ter mais tempo, mais qualidade. Por que que eu faço isso? Porque eu tenho consciência desse tipo de dedicação e quem eu preciso me tornar. Eu não preciso ser um cantor melhor. Entendeu? Eu preciso arrumar um jeito de ser um filho melhor. Perfeito. Entendeu? Entendi. Eu não preciso ser um tecladista melhor. Entendeu? Eu preciso arrumar um jeito de ser melhor, ser um pai melhor. Sim. E esse caminho, cara, ele é um caminho, velho, muito mais difícil, velho. Porque ele é o caminho que a gente falou lá, que você acaba tendo ao decorrer da vida, né? Você vai arrumando cargas, situações, experiências e tudo aquilo você vai pondo dentro de uma grande mochila que você carrega. Sim. Então, dependendo quantas coisas você já viveu, a sua carga é um pouco mais pesada. Tanto espiritualmente quanto emocionalmente, né? Você vem trazendo ali. Então, você saber, de fato, lidar com isso, até quando Jesus ele entra nessa equação, ele faz o quê? Ele traz o quê? Ele fala assim, troca comigo. Pega o meu que é mais leve e me dá o seu mais pesado. Então ele vem criar esse alívio para a gente. Por quê? Porque é o momento em que a gente acaba entendendo que a gente precisa de um reset, né? Que é o Nicodemus, né? Ó, legal, chegou aí, tal, nesse nível que você pregou aquele dia. Agora, be born again, né? Nasça de novo. Então você tem que ter um reset na vida. Acho que o meu começou agora, eu estou num processo aí e cada vez mais mergulhando dentro das minhas próprias motivações, emoções, vendo quais são cada detalhezinho, o que me movimenta. Ó, isso aqui é só grana, isso aqui é espiritual, ó, isso daqui é ego, ó, isso daqui... E claro, tem que estar claro, ó, isso aqui é um defeito que eu tenho na minha personalidade, ó, eu arrasto isso daqui por conta de um complexo de Édipo que eu tenho. Olha, eu sou um filho que fui criado de uma forma... a bastardia foi muito forte no meu nascimento. Eu arrasto isso, isso e isso. Quando você enxerga tudo isso estampado na sua mesa, eu acho que a maior missão é você conseguir organizar isso tudo dentro de você mesmo, entendeu? Para que você se torne alguém melhor. E não que eu não tenho um sonho assim, eu tenho um sonho de me tornar uma pessoa melhor cada dia mais, cada dia mais. Amém. Sérgio, eu vou ficando por aqui e primeiro te agradecer pela disponibilidade. Você é sempre muito gentil, sempre muito... Já? Já. Parou, velho. Tá bom, hoje tá bom. Obrigado pelo teu carinho. E eu queria que você ficasse com as palavras finais, assim, sinta-se à vontade para dar uma palavra para a galera que brotar no teu coração, algo que Deus tem falado contigo ultimamente. Sinta-se à vontade. E obrigado. Olha, eu queria agradecer você, Você sabe que, assim, eu tenho uma rotina que ela meio que me cansa um pouco, né? E eu sei que ela vai durar mais um ano e meio, 2 anos, né? Isso é pré-estabelecido, eu tenho consciência disso, me dedico a isso da forma com que eu separo dentro da minha organização, eu tenho um tempo também separado para a produção musical.
né? Uhum. E sei quanto tempo isso, faço um prognóstico de quanto tempo dura. Então, por isso que eu tenho certa dificuldade. Até às vezes você fala assim, pô, o cara é muito direto, né? Eu converso ali, mano, e aí, show, tal, não sei o quê, porque eu tô pegando aqui no momento do almoço ali, respondendo e tal, não sei o quê, e dou bastante atenção, né? Você vê que eu tô aqui, né? Sim, Você vê que eu tô na obra, né? é, intensidade. Tô lá, focado. Uhum. Agora, sim, e agradecer você, tá? Agradecer pelo convite, pelo segundo convite. Obrigado, que venha mais, que E vem toda mais, semana a gente fizer. E vem você é um mais. provocador, você me provoca, né? E eu gosto muito disso, porque se fosse eu ligar aqui, vir fazer, conversar e falar, eu não viria, tá? Uhum. Uhum. Nessa fase, né? Nessa fase que eu tô. Quando eu entrar em uma fase de ócio, né? Que é o meu objetivo, né? Para que eu tenha mais tempo de poder mergulhar nessas questões mais profundamente, ainda espirituais e filosóficas, né? Cair mais nisso, talvez até nesse nível, as pessoas falam, Uhum. escreva um livro, né? Talvez seja o momento de então escrever alguma coisa para ser registrada, né, em forma gramatical. Agora sim, cara, o que eu deixo para a turma que está aí, para essa galera que está nos acompanhando, para você que vai assistir essa live aí mais adiante, é, é que você tenha muita. Para que você, embora nós estejamos nessa situação, para que você nunca permita que a situação altere negativamente a sua condição. Então, o que a gente persegue? Como a gente está falando, chegou no lugar, você tem um lugar que não é favorável, você não permita que a situação altere negativamente a sua condição como pessoa, como músico. Se você está em uma comunidade, pode ser uma comunidade onde você mora, pode ser num relacionamento com uma pessoa X, com uma amizade, com um namorado, com um casamento, que a situação ela seja tóxica em um nível que ela contamine a sua condição de sacerdote, de servo. Que você tenha, e para que isso aconteça, você tem que ter bem claro na tua mente quem você é. Você que é afro e está vendo toda essa loucura de preconceito, de tudo, entenda quem você é, para depois cobrar alguma coisa de alguém, porque se você não entende quem você é, como você pode cobrar de um terceiro para que ele saiba quem você é? Você não Uhum. pode dizer, você sabe quem eu sou? Você não pode, você primeiro tem que saber isso. Isso no nível racial, espiritual, eclesiástico, social. E, e, e esse é, de fato, aquilo que vai nos libertar. Porque quando alguém te chamar de, de um nome e aquela pessoa estiver falando e ela tentar te atingir, aquela situação não vai mudar a condição de quem você é. Uhum. Então ele vai falar para mim, né? Ah, ô barba feia, aquilo não mexe em nada comigo. Por Uhum. quê? O mendigo, não mexe em nada comigo. Por quê? Porque eu sei a minha identidade. Eu sei porque eu uso a minha barba. Tem uma razão para isso. Ela é clara para mim. Eu entendo qual é o meu chamado sacerdotal e profético para esse tempo. Então ele não me atinge. Da mesma forma, para você, se alguém te chamar de um pronome pejorativo, de alguma coisa, de alguma coisa que de repente tente te colocar para baixo, quando você entende a sua identidade, quando você entende quem você é, aquilo é como se jogassem barro em alguma superfície que está cheia de óleo. É Uhum. por isso que ele fala que a gente é propriedade exclusiva. E para aqueles que são propriedade exclusiva, nação santa, sacerdote, estão dentro do óleo. Pode Amém. jogar o que for, pode ser com palavras, fisicamente, ele vai bater,
e vai escorregar. Não vai alterar quem você é. Essa é a mensagem que brotou no meu coração e fluiu da minha boca agora, para deixar para os meus amigos, sejam brancos, sejam afros, sejam amarelos, mas que você tenha isso bem claro na tua cabeça, que essa paz, ela não pode vir, você não pode depender daquilo que está por fora, tem que ser de dentro, tem que ser você tem que ter noção disso, e você não é mais abalado pela situação do coronavírus, da depressão da economia brasileira, do racismo, você está imune a isso tudo, porque você tem um objetivo, você sabe de onde você veio, sabe para onde você vai. Amém. Sergião, muito obrigado, cara. Benção. Valeu, que agradeço, Michel. Que Deus te abençoe muito, Sérgio. Amém. Tamo junto, você também, sei tua casa. Amém. Na próxima oportunidade, vamos estar juntos, cara. Se eu for a São Paulo e você vier aqui no Rio, vamos estar juntos. Tá bom, mano, com Deus. Bom descanso aí. Saudade de você, cara. Deus te abençoe. Precisamos, hein, cara? Precisamos tomar uma água de coco com o pé na areia. Opa, isso aí. Deus te abençoe, mano. Fica na Valeu, paz. Mano. Abraço, paz. Valeu. Legal, você conferiu mais um podcast do Lincoln Lira. Sou eu por aqui. Obrigado pela sua companhia. E a gente se encontra. Fique muito à vontade a conferir todos os nossos conteúdos nas nossas redes sociais, através do Instagram, a nossa super conta no YouTube e também através do Facebook. Fique muito à vontade e a gente se encontra até um próximo encontro. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.